A família de Liam enlouqueceu de vez. Depois que eles deram o território para ele, abandonaram todas as dívidas em cima dele e foram embora para a capital, raramente vemos falar deles. Onde inclusive desde então até o momento eles só tiveram outras 2 aparições. Porém hoje eu vou te contar sobre o dia em que eles tentaram roubar tudo que o Liam tinha, tudo que o Liam construiu, eles tentaram roubar de volta para eles, por trás das costas dele. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid de Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e você não vai se arrepender de me dar uma chancezinha. Não custa nada e você vai gostar do meu canal. Além disso, estamos chegando a 100 mil inscritos, faltam apenas 3 mil e com a sua ajuda podemos chegar lá. E bem, como já sabemos, desde que o Liam herdou sua casa, porque seus pais jogaram todas as dívidas em cima dele e sumiram para a capital real, ele meio que paga uma grana para eles ficarem quietinhos. O contrato que eles deram pro Liam para ele herdar a casa estipulava que todos os meses ele mandaria uma certa quantia para eles, para que eles vivam bem na capital real. Ou seja, ele paga uma pensão, uma mesada para eles. E ele nunca cortou isso, ele continuou mandando para eles ficarem quietos no canto deles. É melhor pagar eles para ficarem quietos do que eles enchendo o saco dele toda hora. Inclusive, quando chegou a época em que o Liam foi pra capital real e teve seu casamento com a Rosetta, eles até apareceram querendo falar com ele, tentando se integrar um pouco mais na família, porque viram que ele cresceu bastante, né? A família ficou mais prestigiosa, eles queriam mais dinheiro e ele só cortou eles. Ele foi grosso e ignorante. Pra ele, eles não passam de parasitas. Ele mal se lembra deles. A última vez que ele tinha visto eles nessa época, já tinha passado o quê? Uns 40, 50 anos quase. Pro Liam, a sua família não é nada. E com ele cortando eles aqui no seu casamento, eles passariam então muito tempo sem nem aparecer novamente. Isso é até o volume 7 da Light Novel. No volume 7, nós temos o Liam sendo invocado à força para outro mundo, graças ao guia que mexeu os pauzinhos. Basicamente, um mundo que está preso na época medieval desse universo estava com problemas com o Rei Demônio e eles fizeram uma cerimônia de invocação para heróis para ajudarem eles. E o guia todo pilantra foi lá e mexeu os pauzinhos para que o Liam fosse invocado. E com isso demoraria um certo tempo para que seus subordinados achassem os sinais enviados por ele. Afinal, esse universo é muito vasto, então demoraria um tempo até que ele fosse achado por eles. E nesse tempo, sua casa ficaria sem ele. E é isso que o guia queria, que seu território ficasse uma bagunça. E bem, nesse plot em que o Liam foi invocado, existe muita coisa acontecendo. Traição de amigos, lutas que ele teve e, claro, a sua família atacando. E eu vou focar hoje apenas na família dele, porque eu acho que é o mais interessante. Mas existe um fator que contribuiu para sua família querer voltar para casa quando ele sumiu, que é o fato de que o Liam não tem um herdeiro. Ou seja, se qualquer coisa acontecer com ele, não existe alguém para herdar, suceder ele na sua casa. Não existe outra pessoa além dele ali. E portanto, se algo acontecer com ele, ou os direitos da casa voltam para os seus pais, ou outra pessoa vai pegar para si. Tanto que ele estava numa briga com o Brian e a Amag justamente sobre isso antes de ser invocado para esse outro mundo, porque eles querem que ele faça um herdeiro, porque ele precisa de um herdeiro. E é justamente porque o Liam não tem um herdeiro que quando ele sumiu, seu território entrou em um caos completo, então no final eles estavam certos. E com o sumiço de Liam, Tia e Marie começaram a tomar controle de partes do território dele, enquanto tentavam descobrir sobre o paradeiro do Liam. Mas é quando acontece algo. 3 oficiais burocratas estavam falando sobre o desaparecimento de Liam, e como no pior dos casos, ele nunca voltaria para o território. E com o Liam sumindo, eles viram uma oportunidade, e aqueles consideravam ele um incômodo. Esses oficiais não têm respeito nenhum pelo seu Lorde. Eles acham que ele é tão competente que chega a ser irritante. Ele é tão bom em gerenciar seu território que eles não têm a chance de conseguir poder algum sendo oficiais do governo. Ou seja, eles são corruptos que querem poder para usar seu poder para si próprios. E com o Liam lá, eles não conseguem fazer isso e por isso eles acham ele inconveniente. O cara acabou com a corrupção e os corruptos estão putos. Então eles têm a ideia de entrar em contato com Cliff, o pai de Liam, já que um deles tem o contato dele da época em que ele se aposentou e foi para a capital. E bom, ou o Cliff pode voltar, ou ele pode mandar um novo Lorde agora mesmo, um Lorde que se adeque mais a esses oficiais corruptos. E bem, se você lembrar bem, sob a liderança de Cliff, a casa Banfield, seus subordinados e povo tinham vidas terríveis. E esses oficiais querendo que ele volte só provam que eles não se importam com a vida das pessoas, e apenas com seus próprios bolsos e poder. Então, além de entrar em contato com o pai do Liam, eles querem informar sobre o estado em que o território está, que é um caos por causa do desaparecimento do Lorde. E eles até consideram chamar um tal de Barão Noden, que é um vassalo de Liam, um dos nobres vassalos, onde eles querem a ajuda dele para tomar
tomar controle e poder do território do Liam. Afinal, esse cara é um sanguessuga parasita que nunca fez nada de bom, mas ele pode ser útil agora que o Liam se foi. No final, tudo que esses caras querem é aumentar suas influências e poder. Então eles decidem que irão contratar os dois, Cliff e Nodin, e bom, se os dois trabalharem juntos é até melhor pra eles. E o guia ficou assistindo isso, muito feliz em ver o domínio de Liam começar a decair com a sua ausência. E inclusive, ele sabe que o Liam vai voltar. Diferente desses inúteis que não sabem que o Liam vai voltar, eles desejam que ele não volte. O guia sabe que ele vai voltar, porque o Liam é uma praga, uma barata. Mas o negócio é que ele sabe que quando o Liam voltar, vai ser uma dor de cabeça arrumar seu território. E ele quer isso, ele quer bagunçar com o Liam. E nesse momento, era praticamente o Brian que estava tomando conta de manter a casa Banfield funcionando, com a Maggie ajudando ele enquanto procurava pelo Liam também. E enquanto os dois tomavam conta da casa, procuravam pelo Liam e ficavam preocupados com a traição da casa Banfield, porque algumas pessoas dentro da casa começaram a vazar informações sobre o estado dela, Maria e Tia estavam divididas em facções, com partes do exército sobre cada uma delas. Elas passaram de tentar procurar o Liam para lutarem entre si pelo poder. E sim, essas duas são malucas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a traição delas, porque isso é assunto para outro vídeo, mas sabem que é por isso que elas não fazem nada nesse arco. Elas são completamente inúteis, porque em vez de estarem procurando pelo Liam e ajudando a Maggie, elas estão lutando entre si pelo poder, que é outro plot. E é nessa confusão sinistra que a família de Liam e os nobres corruptos chegam. Basicamente existem 12 casas nobres apoiadas pela família Banfield, e eles são um bando de nobres inúteis e pobres que mal conseguem sobreviver direito. Então o Liam, que é muito mais rico, apoia essas casas e elas são meio que vassalas dele por causa disso. Mas acontece que o Liam apoia eles há tantas décadas e graças a ele, eles têm tanta prosperidade há tanto tempo que eles se esqueceram que o Liam que apoia eles. Na cabeça deles agora, são eles quem apoiam o Liam, porque eles são muito bem sucedidos graças a ele. Então eles esqueceram que eles estão abaixo dele por um motivo, e agora eles pensam que eles estão acima dele, e agora eles querem usar isso justamente para pegar o poder dele porque ele se foi. Eles ficaram muito arrogantes e isso vai causar seu próprio fim. E é nisso que entra a casa Nodin, que seria a mais poderosa dessas 12 casas, e claro, o mais relevante para esse plot. O chefe dos Nodins, Baori, foi à casa Banfield a convite dos 3 oficiais corruptos, e aqui eles já chegam esculachando tudo. Eles falam mal da mansão dele, que ele tem mau gosto, que essa mansão é muito simples, que essa mansão não é digna de um nobre. Eles falam que o Liam era muito orgulhoso para aceitar o suporte dos Nodin, quando é muito pelo contrário, os Nodin são suportados pelo Banfield. Eles falam sobre como essa mansão é um lixo, sobre como o Liam é um governante imbecil e tudo mais. Eles começam a falar muito mal de Liam, da mansão e do território dele. E é quando entra Isaac, que é da família de Liam. Basicamente, Isaac é o irmão mais novo de Liam. Quando seu pai foi para a capital, ele teve lá outro filho, que seria Isaac. E esse Isaac tá vindo para a casa Banfield pela primeira vez em sua vida, inclusive. Ele não fazia ideia de como era esse território até hoje. E sim, ele já foi para lá tendo em mente que ele vai herdar tudo isso. Eles já decidiram que ele vai herdar tudo isso sem nem saber se o Liam está realmente morto ou não. Eles só querem pegar o poder de volta para si mesmos o mais rápido possível. E do lado de Isaac temos Keith, que é um cavaleiro corrupto e um lixo humano que serve a Cliff. E quando Cliff foi embora do território Banfield para a capital, Keith foi com ele. Então ele é um cavaleiro, mas ele é um cavaleiro bem ruim. E claro, ele voltou para o território para proteger Isaac, para ser a sua proteção. E basicamente esse é o trio de caras merdas que vão pegar o poder da casa Banfield para si mesmos: Isaac, Baori e Keith. No final, tudo que eles querem é usar o dinheiro do Liam da forma como quiserem até ficarem sem de novo, porque sem o Liam, esse dinheiro vai acabar rapidinho. E se tem uma coisa em que todos eles concordam é em falar mal de Liam, de como ele fazia as coisas e do próprio território Banfield. Onde é que eles já decidem que Isaac vai tomar conta da casa Banfield e Keith vai tomar conta dos cavaleiros da casa, assumindo como cavaleiro comandante do nada. E a pior parte é que eles fazem disso oficial. Cliff e Isaac têm vários documentos assinados pelo próprio príncipe, no caso um príncipe que é inimigo do Liam, de que isso aqui é real, eles podem assumir controle da casa já que ele sumiu. Então aqui, contanto que o Liam não volte, eles basicamente já pegaram a casa pra eles, sem nem precisar de autorização de outras pessoas. E agora, a partir daqui, eles vão fazer muita merda. Então vou resumir bastante, porque é muita coisa que eles fazem, muita coisa mesmo. Isaac e Keith são 2 imbecis que se acham poderosos bastante para executar quem eles quiserem, quando não é assim que funciona. Eles agem de forma folgada, arrogante, fazem o que quiserem e não ligam para o que outras pessoas digam, a menos que se alinhem com seus interesses. Aqui, um monte de militares começaram a cair na corrupção, tomando vantagem de suas posições para ganhar o que eles poderiam ganhar, aproveitando que o Liam foi embora. E eles fazem isso seguindo os exemplos dos atuais líderes, porque os atuais líderes são horríveis também. Isaac e Baori estão fazendo o que eles bem entendem dentro
da mansão de Liam, principalmente o Isaac, que é uma criança arrogante. Eles estão reunindo nobres que são lixos e corruptos e gastando o dinheiro do Liam como se fosse água. Tudo aquilo que o Liam acumulou nos últimos anos, que ele trabalhou tanto para conseguir, derrotou tantos piratas para saquear e tudo mais, tá sendo liquidado como se não houvesse amanhã, porque eles não sabem o que significa não gastar todo o seu dinheiro em apenas um mês. Eles têm jogado a casa Banfield em mais caos do que você poderia ter imaginado. Eles estão devorando e destruindo tudo o que Liam construiu. Pra você ter uma ideia, piratas e nobres disfarçados estão indo no território Banfield para saquear e criar mais caos, algo que antes ninguém faria, porque eles tinham medo de Liam. Até mesmo maltratar as empregadas robôs eles maltrataram. Uma delas foi quebrada. E vocês sabem o quanto que o Liam ama suas empregadas robôs e o quanto que ele protege elas, e que qualquer coisa relacionada a elas é tratado com execução imediata. Eles foram longe aqui. Eles passaram todos os limites e quebraram os tabus. E com isso eu vou pular direto para quando o Liam foi encontrado no planeta. E assim seus subordinados foram buscar ele e atualizar ele sobre o que está acontecendo. A primeira coisa que Liam faz no seu caminho de volta é destruir cada pirata e nobre disfarçado de pirata que está no seu território nesse exato momento. Ele não vai deixar um deles sobreviver. Mesmo que eles falassem ser nobres disfarçados, ele não liga. Ele fez jus à sua reputação e assim já chegou explodindo e humilhando todos eles, mesmo quando eles pediram por misericórdia. Depois disso, ele colocou Marie e Tia nos seus lugares, algo que eu vou guardar para falar em outro vídeo, como eu já disse. Já no território de Liam, Klaus, que soube que o Liam estava voltando, acabou tendo um conflito com Keith, porque o cara é simplesmente muito folgado. Ele passou muito dos limites. Além de danificar empregadas robôs, ele estava comprando briga com subordinados do próprio Liam, pessoas da mansão, pessoas do exército e subordinados do próprio Klaus. E assim o Klaus perdeu a paciência e os dois acabaram tendo um conflito, onde o Klaus humilhou esse cara de tal maneira que todo mundo ficou pasmo. Todo mundo pensava que o Keith era o cara mais monstro, muito forte, não sei o que, e o Klaus facilmente acabou com a raça dele. Não matou ele, mas acabou com a raça dele. Tanto que o Keith saiu correndo de lá fugindo. E em seguida, Liam vai direto para sua mansão com sua frota de navios lá. E o Cliff, que não sabia que o Liam estava voltando e não reconheceu seu irmão, começou a perguntar quem era que estava trazendo tantas naves para o seu território, falando que ele ia pessoalmente executar quem quer que estivesse fazendo isso. E ao saber que foi o Liam quem voltou, ele mandou que eles arranjassem uma reunião entre os dois, porque agora ele iria falar com o Liam, ele iria guiar o Liam, ensinar o Liam e tudo mais. Pro Isaac, o Liam é um caipira burro e ignorante que não presta para nada. Ele veio pro território e não fazia ideia de quem era seu irmão em primeiro lugar. Mas as coisas mudam quando o Liam ordena que o Isaac vá até ele. E quando o Isaac vai até ele, o Liam começa a humilhação. O Liam corrige como ele fala, ameaça ele e manda que o Isaac abrisse a boca sobre o que ele ia fazer ali. E o Isaac, que é um burro, tem a coragem de falar na cara do Liam que é isso, ele vai assumir o território e ele vai começar a comandar o próprio Liam a partir de agora. E isso porque ele estava cheio de si por ter o apoio do Calvin, que é um príncipe que é inimigo do Liam. Só que aí o Liam tacou na cara dele que ele tá pouco se fudendo. Liam tem apoio do príncipe Cleo, que é o outro príncipe. Ele é literalmente inimigo do Calvin e não tem que sequer ouvir o que esse moleque tem a falar. E então o Liam também xinga o Keith, que estava até agora zombando dele, e vai falar com os burocratas traidores. Onde inclusive esses caras tiveram a coragem de falar que tudo isso que estava acontecendo é culpa do próprio Liam. E aí eles foram dando desculpas aqui e ali até que o Liam cortou eles porque ele ficou cansado das desculpas. E é quando o Liam percebe que uma das empregadas robôs, Tateyama, não estava presente. E então ele descobre que ela foi destruída e precisou ser remontada. E meus amigos, aqui o bichão ficou como? No momento em que ele ouviu isso, todo o salão de festas, cada alma ficou aterrorizada. Apenas a pressão que ele começou a exalar foi suficiente para todos entenderem que não era momento de mexer com ele. E quando apontaram quem fez isso, o cara virou uma poça de sangue instantaneamente. O Liam não cortou o cara no meio ou fez uns 2 cortes, não. Ele cortou tanto o cara instantaneamente, em um golpe, ele fez tantos cortes que o cara virou uma poça de sangue. Não sobrou carne, ossos, órgãos, foi apenas uma massa de sangue. Depois que ele fez isso, o Keith se levantou e sacou sua espada, convocando outros cavaleiros corruptos ao lado dele para irem atacar Liam, pensando que eles poderiam atacar ele. Mas todos eles foram executados imediatamente, virando poças de sangue com apenas um golpe do Liam. E mesmo com isso, o Keith pensou que ele pelo menos conseguiria derrotar Liam, apenas para que em seguida ele perdeu suas pernas, então seus braços. E então Liam começou a cutucar ele, mexer com ele, cortar ele, humilhar ele de forma que ele começou a pedir por misericórdia, porque ele já não tinha mais
mais nenhum membro além de sua cabeça. Até que ele mandou que seus assassinos capturassem todos aqueles que ficaram ao lado de Keith e Isaac, mandando que seus homens torturassem eles até a morte e então mandassem suas cabeças de volta para a capital real, diretamente para Cliff, o seu pai. Ou seja, todos os aliados e subordinados de Cliff vão voltar para a capital real, porém só suas cabeças, para, é claro, mostrar o que acontece quando você mexe com o Liam. E o Liam só mandou que Kukuri cuidasse disso porque ele sentiu que se ele fosse fazer isso, ele perderia a cabeça, mais do que ele já está perdendo, porque ele aqui tá, ó, pistola. Porém, surpreendentemente, ele não matou Isaac. Ele manda que seus homens mandem Isaac de volta para a capital e chutem qualquer praga que seja no seu território neste exato momento, porque ele vai lidar com elas depois. Mas claro, os traidores ainda foram executados no próprio local. Todo mundo que traiu ele e estava ali morreu. Liam decidiu que vai aproveitar e limpar sua casa, se livrar de cada traidor ou potencial traidor, cada oficial corrupto, cada pessoa que fez qualquer coisinha que pudesse irritar ele, vai ser executada e limpa. E não esqueçamos da casa Noden, o Baori que fugiu assim que o Liam voltou. A tia pessoalmente foi para casa dele para executar ele e a família dele. Mas no fim, Liam não executou o seu pai e a sua família, no caso seu irmão, mesmo que ele pudesse. Mas eu acho que um container cheio de cabeças, seus subordinados e aliados, um filho traumatizado e algumas ameaças bem poderosas são suficiente para o Cliff nunca mais tentar mexer com seu filho de novo. E esse foi o dia em que a família de Liam tentou tomar controle do seu território, mas falhou miseravelmente. E o que vocês acham, meus amigos? Comentem suas opiniões que eu quero saber. Pra mim só faltou a família dele perder a cabeça, mas eu entendo porque ele não fez isso, porque eles meio que não infringiram a lei. O Isaac poderia sim ter sido morto por ele, mas o seu pai, sua mãe e os outros não poderiam por motivos mais legais, porque eles não foram de forma ilegal pro seu território. O príncipe apoiou eles, então o Liam matar eles ali meio que seria um pouco ilegal. Então eu entendo porque ele não fez isso, mas ele poderia se ele quisesse. E se você acha que nesse plot o guia cozinhou, aqui eu te digo sobre o dia que ele tentou matar a Maggie, e isso tudo apenas para se livrar do Liam. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixa o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora, fui!